seguinte: a proximidade aproxima, a distância distancia. Eu vou repetir. A proximidade aproxima, a distância distancia. Parece óbvio, mas muitas vezes a gente não pensa nisso. No nosso conviver, que eu não vou nem falar sobre isso, eu vou falar sobre a sala de aula. Como é que um professor consegue entrar na cabeça do estudante? Quando ele se aproxima. E esse aproximar não é só a distância, não. É a distância, mas principalmente entender o contexto social que esse estudante se encontra. Cada estudante numa sala de aula é um, e é um mundo diferente do outro. Imaginem vocês uma sala com 20, 25, 30 jovens. Cada um traz sua história de vida, seus desafios, seus sonhos, sua realidade, muitas vezes naquele momento positiva ou não, nem tanto positiva. Então o professor precisa estar próximo, precisa conhecer a realidade do estudante. Desta forma, ele vai conseguir adequar, é isso mesmo, adequar o seu discurso para aquela realidade social. Se um professor não se aproxima dos seus estudantes, ele vai ter um discurso longe da realidade, não vai fazer sentido e significado. Por que muitas vezes a gente encontra um professor conversando na sala dos seus professores, dos seus amigos assim: bah, eu não gosto da aula naquela turma. Aquela turma do 6º ano, eu não entendo, eles estão sempre conversando, não prestam atenção em mim. E o outro professor dizendo: mas qual é a turma que você está falando? É a turma lá do tal. Mas é a mesma turma que eu. Como que você está falando que a turma não é boa? É a melhor turma que eu já dei aula na minha vida. Aonde está a diferença? Aquele professor que se aproxima, que conhece a realidade social dos seus estudantes, o seu contexto, ele consegue entrar mais facilmente na mente do estudante. E aquele professor que não se apresenta no primeiro dia, não se apresenta no segundo dia, não deixa os estudantes se apresentarem, se conhecerem, não consegue dar aula naquela turma. E cuidado, professor, você que está me assistindo, porque a responsabilidade primeira é do professor, depois do estudante. Então, esse é o grande desafio de uma sala de aula, essa aproximação. O contexto social que cada estudante está é fundamental no desempenho do professor em sala de aula. Se ele não conhecer, tudo o que ele fala não faz nenhum sentido para o estudante. E ao não fazer sentido, quer que o cidadão ainda preste atenção. Tem tantas outras coisas mais interessantes na vida do que prestar atenção naquilo que não faz nenhum sentido. É por isso que há muitos anos eu falo essa frase: a proximidade aproxima e a distância distancia. Pensem sobre isso, é muito interessante. É o seguinte, um grande abraço, um beijo no coração, e a educação transforma.